E mexer nesse baralho é muito complexo. Você é um cara que está há muito tempo na política. Muito. O fato que você ficou muito conhecido, além da sua carreira, é a história do Severo, né? Sim. Que você fez aquela ligação para ele. É muito mais legal ouvir da sua boca o que aconteceu. Sim. Porque você compara, na ligação parece que você combina um negócio. Melhor você sair, não vai dilatar, não fala nada, que você ganha até uma mensalidade. Da sua boca, como é que é a sua versão? Não aconteceu assim não, Daniel. E é muito bom a gente estar aqui para falar com vocês sobre isso. Eu era líder do governo. O ex-presidente Lula já estava vendo que a vaca estava indo para o brejo. Estava percebendo nitidamente. Chegou uma época que eu era o principal interlocutor entre os dois. Porque a Dilma entendia que a Lava Jato ia... Primeiro era dominar o PT e o Congresso vinha de joelhos para ela. Tudo ao contrário. Óbvio. Eu lembro, não vou citar o nome aqui, eu estive na casa de um ex-presidente. A primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: Delcídio, essa sua presidente é louca? Assim? Aí eu falei assim, por que, presidente, o senhor está me falando isso? Ele disse assim para mim: Delcídio, essa operação Lava Jato, ela não está percebendo que vai acabar com ela? Ela vai cair. Né? Ela vai cair? Aí eu perguntei, porra, presidente, mas o senhor falando isso, bom, eu conheço alguns fatos da gestão do senhor, que o senhor administrou isso. Aí disse assim, eu não tiro o mérito da operação, mas as razões de Estado em determinadas situações são maiores. Eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso. E aí eu me lembro bem, um caso de duas multinacionais, eu, pela minha carreira como engenheiro executivo, eu fui também Shell, andei pelo mundo inteiro, tive condição de conviver com pessoas de vários idiomas, de religiões, de línguas, enfim. E eu tive muito contato com multinacionais europeias. Não só por causa daqui, da Eletrobras, da Petrobras, eu fui chefe de Tucuruí. Tucuruí é um fornecimento francês que o Delfim negociou à época quando o Geisel era presidente. Então eu sempre tive relação. E houve uma briga entre duas grandes multinacionais, a Alstom, francesa, e a Siemens, alemã. E aí, essa pessoa que foi protagonista no processo me contou o seguinte, que um belo dia o Sarkozy liga para ele, o quartel-general, se não me engano, em Paris, da Alstom, é Levallois-Perret, liga para ele e diz, você está aqui em Paris? Tô. Então vem aqui, quero falar com você. E aí, conversaram os dois. O que é a Alstom? Alstom é uma empresa de grande tecnologia. E mentira, que o Sarkozy sabia, porque o governo francês tem 20% da Alstom. Aí, quantos empregados a Alstom tem contratado no mundo? 420 mil. 420 mil. Você podia dizer que é a honra da França, é isso? Sem dúvida nenhuma. É a empresa mais importante da França. E o que vocês estão fazendo com essa briga aí? Com a Alemanha, com a Siemens? Ligou para Angela Merkel, no Viva Voz, disse, nós estamos indo aí, só podia nos receber? Agora, nós gostaríamos de conversar com o presidente da Siemens também. Chegaram lá. Para fazer as pazes. Que conversa é essa? Vocês estão querendo destruir as duas maiores empresas da Europa para deixar os concorrentes entrarem? Então vamos fazer o seguinte, vamos admitir os nossos erros. Daqui para frente ninguém faz. Mas você está colocando isso, que você foi um cara que foi intermediador dessa história para não acabar com a reputação da Petrobras. É isso? Sem dúvida. Não, além disso... Mas não, mesmo o PT, tendo o PT corrupção... meteu a mão ali. Mas, porra... O Emílio... Você vai intermediar um negócio que... Eu fui diretor da Petrobras, pra você ter uma noção. Eu nunca tive reunido com o presidente Fernando Henrique. Por exemplo, o PT, o presidente reunia com a diretoria inteira. Mas passava pano, molhava a mão de todo mundo. Pois é, tanto é que havia um... Eu posso só dar uma rebobinada para a gente chegar... Você pode falar o que você quiser. Pois é, eu fui presidente da CPI dos Correios. E na hora eu cheguei lá, era um recém-chegado, né, senador de primeiro mandato. Aí, bota esse cara aí, ele vai fazer uma confusão danada e esse troço não vai dar em nada. Só que as coisas não aconteceram assim. A CPI tinha quadros, a CPI dos Correios tinha quadros maravilhosos. Pô, Eduardo Paes, ACM Neto, Álvaro Dias, Sérgio Guerra, o falecido Sérgio Guerra. Era um timaço, né? Um timaço. E as investigações foram avançando, mas tecnicamente. Aliás, nós não fizemos manobra com Telegram,
combinando decisão, combinando prisão, nada. Você tá falando do Serginho. 24 horas no ar e a população acompanhando ao vivo. Né? Isso foi 2005, né? 2005, 2006. Né? Testemunhador. E terminamos as investigações. Eu acho que eu passei como presidente um pouco o que a Lava Jato enfrentou. Chegou um determinado momento, é bacana você andar num lugar e aí o povo aplaude, entra no ônibus, aplaude, no restaurante, aplaude, entra no avião, aplaude, vai em qualquer lugar, aplaude. Então o cara vai começando a se achar. Isso. Como, por exemplo, o pessoal da Lava Jato, ticket médio por palestra 32 pau, 40, com os farai alarmes aqui em São Paulo, e etc e tal, né? Então o cara vai se achando, sabe? Um belo dia, eu estava em casa, fiquei pensando, porque eu estava vendo as ramificações que a CPI estava tomando. Através de uma figura chamada subrelatoria. Eu puxei o freio de mão. Eu lembro bem que eu estava sozinho em casa. Só eu mesmo criando um São Bernardo em Campo Grande. Imagina o que é um São Bernardo em Campo Grande. Chama Capone. Tomando uísque, olhando para ele assim, falei, pô, Capone, primeiro microfone que aparecer na minha cara lá em Brasília, eu vou dizer que vou acabar com essa CPI dia 5 de abril. Era um mês depois. Puta, cheguei lá, os caras... É impossível, é inadmissível, não sei o quê. Nós salvamos a CPI dos Correios das investigações e por isso que ela deu resultado. Porque nós soubemos acabar. A Lava Jato, o objeto é absolutamente correto. Os desmandos que foram levantados, tirando algumas ultrapassagens dos limites constitucionais quanto ao objeto, ela, não há dúvida nenhuma, é aquilo que foi apurado. Tá. Só que perderam time. E aí começou a ter derivação para tudo quanto é lado, muita gente envolvida em vários estados, em vários foros, e aí perdeu a consistência. Mas se você pegar bem, quem se ferrou mesmo na Lava Jato, pouca gente, porque tá todo mundo envolvido ali no esquema. Sim. Quando o negócio explodiu, lá começou a entrar o PSDB, o Mineiro entrou. Parou. Aí parou. Quando o negócio, os caras falam, puta, ferrou isso aí. Porque o que aconteceu na época? Você tem que pensar. Tem que pensar como é que foi o negócio. Era o Moro aqui na rua de Supremo. Por isso que a justiça cresceu desse jeito. Sim, tá bom. A justiça agora manda e desmanda. Calma lá, ocuparam o poder porque, pô, era o cara de Supremo. Não, mas pera lá. A Globo botou todo mundo. Era o Jornal Nacional, pô. Lógico. Botou todo mundo. Falou, acabou político. Isso. Era Lava Jato, os políticos, tudo lá, porque tá todo mundo envolvido. Todo mundo pegando o jabá lá. O Lula esperto, Minas Gerais era do PSDB, São Paulo do PSDB. Dava um negócio. Pegava o dinheirinho lá, melava todo mundo, ó. Vamos aqui, vamos embora. Então, vai Corinthians, vai Corinthians. Vai tocando. Quando entrou todo mundo, aí falou, pô, sobrou quem? Sobrou os juízes. Aí o juiz entra lá e fala, hoje o juiz vai lá e fala, ó, isso aqui não vale mais, hein? Eu sei, mas quem vocês manda estão aqui contando somos o final nós. da história assim, mas a gente... isso aí, porra. O final da história a gente já sabe qual que é. A gente não tá tem vendo final o que tá da história. O meio da história que interessa. O meio da história é que você é o personagem desse meio da história. Não, mas quem se ferrou? Não, quem se ferrou no final, o juiz ficou com todo esse poder, mas, porra, o cara tava combatendo também a corrupção que tava acontecendo naquele momento. Não, mas o Emílio acho que tá argumentando isso, mas o problema é depois... Como é que as coisas... Houve distorções. Você quer ver um exemplo? Não, mas desculpa só pontuar. Eu queria saber do teu ponto. Isso. Porque você fez a ligação. Isso, eu fiz só essa digressão antes para entrar exatamente nesse assunto. Por exemplo, eu fui preso por obstrução de justiça. Não fui preso por corrupção, não. Suposta obstrução que é a gravação do filho do Severo. Gravação. Aí, o que acontece? Vão investigar. Eu fui inocentado em primeira instância, inocentado em segunda instância por unanimidade, transitou em julgado. E o objeto da minha cassação foi a obstrução de justiça. Eu não fui inocente, aliás, não anularam o meu processo como aconteceu com outros. Não mudaram instâncias como aconteceu com outros. Eu fui inocentado mesmo no judiciário. E acabei sendo extremamente penalizado.
Foram 5 anos de um sofrimento atroz. Você tem dificuldade com família, com amigo, com dinheiro, com tudo. Porque as portas se fecham. Claro. Aliás, diz que político sem mandato, Daniel, é igual... nem vento bate nas costas. É o que o pessoal fala, né? E o que aconteceu no caso específico do Severo? Vai lá. Havia uma preocupação do PT e do ex-presidente Lula, que ele já tinha leitura do que estava acontecendo. Já sabia o jogo. Né? Já sabia o jogo. É assim, ó, vem a delação do Severo, as informações que a gente tem são informações muito, muito verdadeiras. Pô, você que tem aproximação com a família vai conversar. Foi quando me gravaram. Você foi intermediar. Eu fui intermediar. Mas eu sei, só que você ofereceu grana. E eu era líder do governo. Não, aí eles pediram o quê? Que pagasse o advogado. Aquele dinheiro que é falado é para pagamento do advogado deles. De defesa. Mas só que eu estava sendo gravado. Tá certo. E outra coisa também importante no meu processo. Além de eu ter sido inocentado, ficou caracterizado flagrante forjado. Portanto, é prova inidônea. Por quê? Porque eles não poderiam gravar um senador da República sem autorização judicial. Mas foi uma loucura. Lembra os açougueiros foram lá gravar o presidente?